Quando o dinheiro do mundo não for mais emitido pelas mãos do Estado, então para que servirá o Estado? O Bitcoin é um problema ou uma solução? Durante algum tempo na minha vida, eu jurei com os dois pés juntos assim, que o Bitcoin era a maior pirâmide financeira do século 21. Mas depois que eu estudei storytelling, eu descobri que as coisas desse mundo só têm o valor que nós, seres humanos, damos a elas. Olha isso. As coisas desse mundo só têm o valor que nós, seres humanos, atribuímos a elas. Eu tenho a coragem de pagar... Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho a coragem de pagar 100 mil reais num relógio de luxo, mas eu não tenho a mesma coragem de pagar 15 mil reais num celular. O Bitcoin pode ser só mais uma pirâmide financeira de muito sucesso, ou ele pode ser uma arma na mão da população contra os abusos do governo. O que eu vou fazer aqui é trazer um monte de questão que o investidor esclarecido deveria olhar antes de investir. E tem muita gente que vai me odiar por conta desse vídeo e tem muita gente que vai me amar por conta desse vídeo. Escolhe seu lado aí e comenta. Você já ouviu falar na lei da difusão da inovação? O Bitcoin precisa passar por essa lei para ser provado no mundo real. A lei da difusão da inovação diz que se uma nova tecnologia não atingir a maioria inicial, essa inovação cairá no abismo e dificilmente ela será levantada. Ou seja, essa nova tecnologia, se ela não passar por um certo ponto, ela vai cair dentro do abismo. Caiu no abismo, dificilmente ela volta. Vamos comigo aqui, dá uma olhada nisso aqui. Na imagem que você vê aí, eu julgo que o Bitcoin ainda não passou desse abismo, desse lugar preto, da faixa preta, o que pode até ser uma boa notícia para você que é investidor e para você que quer investir. Eu diria que o Bitcoin está nos adotantes iniciais. Danilo, mas eu conheço milhares de pessoas que têm o Bitcoin. Ok, eu também conheço. O porém é que o Bitcoin é uma moeda. E como moeda, ele só vai ter valor de verdade no mundo real se ele puder servir como uma ferramenta de troca. Então, o Bitcoin só atingiria a maioria inicial se vários países aceitassem ele como moeda dentro do seu território, ou que pelo menos muitas empresas aceitassem trocar seus produtos ou serviços pelo Bitcoin. Ah, Danilo, mas o Bitcoin é o ouro digital do século 21, como eu já ouvi falar em vários lugares. Enquanto tiver gente comprando e vendendo, eu acredito que sim. Mas se ele for rejeitado como moeda de troca no futuro, dificilmente ele se consagra como ouro digital. Eu sei que tem muita gente que ganhou rios de dinheiro com Bitcoin. Milhões, talvez até bilhões. Mas nas pirâmides financeiras também tem muita gente que ganhou rios de dinheiro. Para você ter uma noção, o maior investidor vivo, Warren Buffett, não investe em Bitcoin. E eu já vou te falar sobre isso. Mas antes, deixa eu te contar o maior problema do Bitcoin. Você quer saber? Sabe qual que é o maior problema do Bitcoin? O maior problema do Bitcoin se chama Ethereum, Ripple, Litecoin, Cardano, Polkadot, Binance Coin e uma série de outras milhares de criptoativos que existem. Ou seja, o maior problema do Bitcoin é que ele não é uma tecnologia prioritária. Anota isso. Danilo, o que é isso? O Bitcoin não é uma inovação tecnológica difícil de se copiar. Não, Danilo, o Bitcoin tem suas próprias leis e regras e tudo mais. Como moeda, ele não é. Pode ser que ele seja único de alguma forma, mas como criptoativo ele não é o último, ele não é único. Não existe uma patente que diga assim, pronto, só pode haver essa criptomoeda. Se tivesse isso, uma vez que milhares de pessoas ou até órgãos governamentais podem criar sua própria criptomoeda e eles já têm feito isso, fica cada vez mais difícil o mundo optar por uma ou duas moedas que vão reger o sistema de moedas digitais. Afinal de contas, toda vez que uma criptomoeda ou uma corretora de cripto vai à falência, como a Luna, a FTX, a Babel Finance, para quem está de fora, para quem não entrou naquela curva, não é depois dos adotantes iniciais, eu não quero falar adoçante, gente, adotantes iniciais, vai criando cada vez mais uma barreira de entrada no Bitcoin, porque as pessoas vão ficando com medo. Agora, eu vou voltar só um pouquinho aqui no Warren Buffett. Veja esse pequeno vídeo aqui, At one point this weekend, you said that
Bitcoin, and this was based, you were asked, Charlie said Bitcoin's like rat poison. You were asked about that comment, and you said, well, it's probably more like rat poison squared. Charlie went on in the meeting to then basically call Bitcoin turds. He is an expressive sort, isn't he? Maybe when he gets a little older, he'll mature. I just want to ask you about that because it sparks so much controversy, and particularly on Twitter and some of the places where you might expect people who are trading in cryptocurrency to be pretty loud about what they heard. What is it about Bitcoin that gets you guys so fired up? Well, when you buy a farm, you look at the crop every year and what prices are, and you decide whether it was a satisfactory investment. I mean, you look to the asset itself and what it produces for you. When we buy a business, we look at what the business earns and decide how we feel about it in terms of what we paid. But we are buying something that at the end of the period, we not only have what we bought in the first place, but we have something that the asset produced. And when you buy non-productive assets, all you're counting on is whether the next person is going to pay you more because they're even more excited about another next person coming along. But the asset itself is creating nothing. One of the interesting things, for example, is gold. If you go back to the time of Christ and you look at how many hours of labor you had to give up in order to buy an ounce of gold, and you take it forward to now, you'll find the compound rate maybe 1/10 or 2/10 of 1%. And then you have to insure it during that time and make sure somebody doesn't steal it from you and everything. But it doesn't produce anything. Ele bem explicou, o Bitcoin não produz lucro, é moeda de troca. E segundo a teoria de investimento do Warren Buffett, ele não investe em nada que não produz lucro. Eu Danilo, tá? Concordo muito com o Warren Buffett, principalmente com os princípios de investimento dele. Só que eu moro no Brasil, cara. E isso faz toda a diferença para mim. Se eu morasse, talvez eu vou morar fora um dia, mas se eu morasse em outro país, um país diferente, eu talvez olhasse para o Bitcoin mais ou menos igual o Warren Buffett, só que eu moro no Brasil. Olha só, o Bitcoin enquanto moeda tem uma vantagem gigante no mundo real. Você sabe qual é a vantagem dele? Se você tivesse o Bitcoin no seu nome, com uma codificação própria sua, nenhum governo no mundo tem o poder ou a autoridade de tomar isso. Mano, isso sim é poder. Agora, eu moro no Brasil, um país onde segurança jurídica não é uma certeza. No lugar onde habita um governo capaz de dizer que quer tomar a herança dos meus filhos. No lugar onde, se você tem uma opinião contraditória sobre certas autoridades, é melhor você guardar para você mesmo. A ideia de ter uma parte do meu patrimônio, nada acima de 5 ou 7%, em uma moeda que me protegeria de qualquer investida de governo, me faz repensar sobre se eu devo ou não investir em Bitcoin. Aí você me pergunta, Danilo, você tem Bitcoin? E eu te digo, eu prefiro não comentar, eu não sei quem pode ouvir isso aqui.